Sejam bem-vindos ao novo programa da Rádio Transforma, Passa a Bola. A partir de hoje, todas as terças-feiras, eu e o Fernando Jorge estaremos aqui a discutir a atualidade desportiva. Olá, boa tarde, Fernando Jorge. Olá, boa tarde, Ana. O Fernando Jorge é um antigo jogador de futebol, deixou há muitos anos, mas a paixão pelo futebol foi uma coisa que nunca desapareceu. Hoje começamos pelas vitórias da nossa seleção, é isso? E pelos 101 golos do nosso Cristiano Ronaldo. Sim. Uma boa tarde para todos da nossa parte. Temos um novo programa com umas características diferentes dos anteriores. A minha continuação aqui no programa é a mesma. E vou já lançar um aviso à navegação, que é o seguinte: nós vamos nos pautar aqui sempre pela verdade, quer seja desportiva. Não vamos olhar a raça, nem a cor, nem a simbologia política. Tudo que seja de verdade, nós traremos aqui ao programa. Depois, cada um fica com a sua opinião. Nós damos a nossa. Claro, com certeza. Da melhor maneira possível. Relativamente à seleção. À nossa seleção. Duas coisas. Fizemos um primeiro jogo sem o Ronaldo. Fizemos um jogo bom, a seleção da Croácia muito fraca também, a nível de rendimento e de condição física dos jogadores, pareceu-me muito abaixo dos jogadores da seleção portuguesa. O Fernando Santos jogou talvez com os melhores, tirando o João Moutinho, que não consigo entender como é que o João Moutinho se mantém nesta seleção, acho que não acrescenta nada. Mas enfim, ele é que é o treinador. Eu sou um treinador mais de bancada. Relativamente à ausência do Ronaldo, já foi justificado, que tinha uma lesão. A seguir fizemos o outro jogo, ganhámos também, e aqui tiveram que se calar algumas bolas de alguns indivíduos que andam aí espalhados pela televisão e que futebol nada percebem. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que no primeiro jogo, se tivéssemos o Ronaldo, teríamos goleado por 6 ou 7 ou 8, ou qualquer coisa do género. Contrariamente ao que muita gente diz que o Ronaldo não faz falta nenhuma. Tomara eu, como treinador, ter vários Ronaldos na equipa que nunca abdicaria deles. Aliás, sempre dos melhores. E viu-se a diferença no segundo jogo. Provavelmente, se calhar, era ao contrário daquilo que dizem. Sem o Ronaldo, se calhar, não sei se teríamos ganho o jogo. Porque tivemos uma Suécia mais eficaz, uma Suécia que nos deu luta, uma Suécia mais física e um treinador que lá está. Voltou um bocado, é um treinador um bocado medroso, na minha ótica. Acho que devia apostar num plano mais ofensivo, num plano diferente de jogo, quando começar a agarrar as equipas, que vamos agarrar mais à frente, mais fortes. O Fernando Santos continua com a mesma característica, é um treinador pragmático e, se provável, basta ganhar por 1-0 para ele, fica contente. Pronto. E relativamente a isto, Ronaldo, sim, gosto só mais. Marca 100 golos ao serviço da seleção. Mais uma vez, bate os recordes todos. Exatamente. Até meter os papéis para a reforma. Que não está para tão breve, não é? Ao que parece. Acredito que ele irá chegar aos 40 anos. Aos 40? Acredito que sim. E bate mais um recorde. Fisicamente ele está apto, está num grande campeonato, que é um campeonato italiano, que é um campeonato difícil. Aqui no português, ele com 40 anos joga à vontade. Tomara eu que ele viesse para o Benfica, que ainda nos fazia um certo jeito. E se calhar era mais barato que alguns que foram adquiridos agora. Daqui a 4 anos estaremos cá para ver se o Ronaldo ainda está. Para o Sporting, já que ele nasceu lá. Sim. Em relação ao caso incontornável de casos positivos de Covid-19 nos clubes da Primeira Liga, isso põe em causa o arranque do campeonato, acredita, Fernando? Não, em princípio, vamos lá ver, nós vamos ter um segundo surto do Covid, já está, pelas notícias que diariamente a gente sente e que nos vem à televisão, nos noticiários, nos vários. Está a aumentar os casos, é normal, as pessoas vieram
de um confinamento, que não podiam sair à rua, ou evitavam sair à rua, com máscaras, ou meias máscaras, ou sem máscaras. Vieram as férias, as pessoas abusaram mais um bocado, e agora esta malta nova, não está mais para confinamentos, e está a abordar isto num plano um bocado perigoso. Relativamente ao futebol, este jogo que foi adiado, quer o jogo do Sporting, os 5 violinos, com o Nápoles, quer o jogo da segunda divisão, 2 jogos, fugiu um bocado àquilo que foi feito na reunião com a Liga e a DGS. É contrário ao que tinha sido decidido. E o que está definido é que mesmo desde que haja 7 jogadores, e toda a gente sabe porque é 7 jogadores, porque uma equipa, se tiverem 3 lesões num jogo de futebol, tem que ter 7 dentro do campo. Exato. Quando passar a 6, perde o jogo, automaticamente, por 5-0. E usaríamos aqui a mesma regra. Portanto, usaríamos a mesma regra para todos. Claro que isto vai dar várias interpretações, se for o caso. A gente já sabe como é que é o campeonato português, que é mais polémica do que o futebol. Joga-se mais cá fora. Infelizmente. Mas acredito que os jogos se vão desenrolar, a não ser que haja uma catástrofe. Ela já está lançada a nível dos clubes, sem o público, que é o sal do futebol, na minha ótica. Okay. Não é a mesma coisa, não é? E, portanto, vamos ver o que é que se vai desenrolar. Para já, o jogo que estará mais em causa será o Gil Vicente com o Sporting. Mas o Sporting tem 34, 35 jogadores, o Gil Vicente tem 32, 33, segundo as estatísticas que eu trago aqui. Portanto, têm jogadores suficientes. Podem-me dizer, não é bem a mesma coisa? Mas, olha, pratiquem a melhor opção, que é abdicarem de certas regras, não é? Para estarem em condições, não é? Os jogadores têm que ter um bocado de atenção, que são profissionais, não é? Portanto, sim, vamos ver. Os jogadores são obrigados a cumprir testes, mas então, eles na tua opinião... abusam um bocado. Okay. Na tua opinião, um caso positivo nunca devia ser não. Razão para adiar um jogo? Não, porque se formos a ver, em termos de comparação, um jogador se lesionar também não joga, não é? E o que está no protocolo é que fica de quarentena, esse jogador é isolado, fica de quarentena e segue em frente. Não pode parar, isto é uma catástrofe total. Se parar o campeonato sem os espectadores, os clubes estão falidos. O futebol português está falido, não demora muito tempo. Nós vamos analisar mais à frente disso. E acreditas que os adeptos vão voltar ainda neste campeonato ou já não? Ora bem, hoje tivemos uma declaração do Sr. Pinto da Costa, em que ele deu alguma razão, e já digo porquê, em que ele diz que o coveiro vai ser o António Costa. O coveiro em 2 sentidos. A primeira é que o António Costa aderiu à Comissão de Honra do Luís Filipe Vieira. Como primeiro-ministro, está errado. Okay. Como benfiquista... também está errado? Não está errado, mas não na condição de primeiro-ministro. Devia ter um bocado de atenção. Até porque há antecedentes graves com o Luís Filipe Vieira. Sim, e o António Costa, ao fazer um apoio destes, é grave para o país. Não é por acaso que este país não anda para a frente, em termos políticos, judiciais, etc., porque há uma promiscuidade muito grande entre os desportistas e as pessoas que andam na política. Essa é que é a questão grave dos assuntos. Okay. E o António Costa devia ter ficado à parte. Ele está um bocado baralhado também. António Costa e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, quando eu digo que o Pinto da Costa tem meia razão, também devia fazer, e eu costumo dizer que não há nenhum macaco que coce para fora. Os macacos coçam todos para dentro. Devia-se ter lembrado que também na Comissão... Na Comissão de Honra? Não, na Comissão de Honra não. Na equipa que ele elaborou para as eleições do Futebol Clube do Porto, nos órgãos, também tem lá o Rui Moreira e o Presidente da Câmara da Gaia. Portanto, devia primeiro olhar para casa e depois não olhar para a casa dos outros. Mas como aqui olha só para a casa dos outros e tudo que seja o Benfica, é um massacre total. Também porque o Presidente põe-se a jeito, não é? Mas a gente sabe como é que é. Portanto, temos que ver os 2 casos. É isso que aqui nós vamos falar sempre e foi assim que eu comecei. E vou acabar o programa e vou ter sempre esta opinião. Portanto, aqui todos os casos são tratados da mesma forma. Seja e ainda em relação ao Benfica, acreditas que Luís Filipe Vieira está bem lançado para as eleições ou que este escândalo que rebentou a semana passada da dívida ao novo banco pode tramar? Não, acredito que o Luís Filipe Vieira provavelmente vai ser eleito outra vez, com uma percentagem baixa, na ordem do que foi o Pinto da Costa nesta última eleição do Futebol Clube do Porto. Esteve calado um bocado, agora que teve o apoio do Primeiro-Ministro, veio um bocado mandar umas postas de pescada, já tardiamente, não é? Já devia ter falado antes. Acredito que a oposição
À última da hora se vai juntar, vai ser uma oposição forte. E Ou seja, acreditas numa fusão das outras listas? Sim, tem que ser, senão não há hipótese nenhuma e coisa. Se houver um voto útil e presencial, o Filipe Vieira vai ter problemas. Se considerar o voto eletrónico, toda a gente sabe que vai haver vigarizes no voto eletrónico. O último comunicado do Benfica diz que o voto será eletrónico. Não é por acaso que saiu o presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, se demitiu, e agora está lá outro, mas que nem definiu uma coisa nem outra, não é? Não se percebe bem o que é que ele... Mas também o voto eletrónico pode ser um bocadinho no seguimento da pandemia e das condições adversas que vivemos, não achas? Isso é uma falsa questão, É? porque o voto eletrónico podia desenrolar-se na mesma, mas presencialmente tinha que haver um recibo. Todos tinham que receber um recibo. Tu votas, eu voto também, mas tenho que ter um recibo, que tem que ser igual ao meu voto. A partir do momento que não tivesse recibo, não podes votar. Porque o problema que se põe aqui é as casas que vão ser compradas pelo sistema. Né? Neste caso, o Vieira. Portanto, compra as casas todas e valem 50 votos. Não é? E eles depois compram aqueles cartões todos, as pessoas não vão a Lisboa, não se dirigem a Lisboa e votam todas pelo voto eletrónico. Não se sabe quem é que está a votar. É um indivíduo que saca do bolso, como eu agora pego aqui 50 cartões ou 100 e voto por eles todos. Né? E, portanto, isso não é legal. Não devia ser. Mas pronto, é o que temos. É o sistema que há? Há uma demarche muito importante, que é o jogo da manhã. Sim. Pode decidir as eleições. É a estreia de Jorge Jesus e pode decidir as eleições. E o Jorge Jesus, se tiver uma estreia amarga e o Benfica perder com o PAOK, irá estar em muito maus lençóis o presidente do Benfica. E porquê? Porque o Jorge Jesus vai se escusar depois a seguir, como é do seu timbre, não é? A dizer que não é a equipa que queria ou a equipa que lhe prometeram. E, portanto, sacode o capote. E para cima do Presidente. Para cima do Presidente. E o Presidente fica sem alternativa. Porque não pode dizer que não deu, porque até fratou um avião que custou 150 mil euros, ao Benfica, não é? Devia ser do bolso dele, não do bolso dos benfiquistas, para ir buscar o Jorge Jesus e prometê-lo uma super equipa e etc, que ia arrasar, etc. Pelo menos foi o que foi dito. Eu de arrasar ainda não vi nada. Achas que o Benfica não tem uma equipa de arrasar? Não, o que eu acho é que esta entrada do Jorge Jesus foi para salvar o Luís Filipe Vieira, ou ele pensou que ele era o salvador da pátria. Mais do que para salvar a equipa? Sim, aliás, até porque é Jesus e ele deve estar aqui. À espera do milagre. Ele é Jesus de nome, mas não é Jesus de fazer milagres. E depois tem um inconveniente, agora serve a título de brincadeira e de piada, faz-me lembrar quando um casal vai ao supermercado com uma criança de 2 anos, que a criança no supermercado e vira-se para o pai e para a mãe, eu quero tudo. E se os pais tivessem monetariamente muito dinheiro, a criança por ela levava tudo, não é? No Benfica, o Vieira agora cortou algumas aquisições, para já, até ver, não vai ficar por aqui, acredito. Também depende muito do resultado da manhã. Sim. E da passagem ou não do Benfica e da outra passagem a seguir com o Krasnodar, que foi o que eliminou o Porto na última eliminatória da Champions League, que é importante ressaltar isso. Portanto, o Benfica não tem vida fácil? O Benfica não tem uma vida muito fácil. E o Vieira está atracado aos resultados. Num mar alto, cheio de tubarões a rodar o navio, como se costuma dizer, não é? Muito bem, e do Benfica passamos a outro tema que está na ordem do dia, as comissões nas transferências, no mercado de transferências dos jogadores. As comissões... Sabemos, desculpa Fernando Jorge, só para te enquadrar, que em 2019 os clubes portugueses pagaram em comissões metade do que pagaram em transferências. Estamos aí pelo mesmo caminho em 2020? Não, estamos aí pior. Estamos pior porque há uma coisa que se costuma dizer, os portugueses nisso são pródigos e são pioneiros. Alguém há de pagar. E até já ouvi frases de indivíduos e amigos que me diziam que um homem sem dívidas é como um jardim sem flores. Trago esta aqui, eu não... O dever acima de tudo não também? Não concordo de maneira nenhuma com esta afirmação. Mas os clubes portugueses não aprenderam nada com o confinamento. Houve problemas de bilheteira, houve problemas de assistência, houve problemas monetários, etc. Se nós formos a ver, vamos ver já a seguir, no caso das transferências, que é mais do mesmo. Isto está a caminhar largamente para entregarem as chaves. E ainda só não entregaram as chaves, porque há aí alguns esquemas que mais tarde ou mais cedo virão à praça, nomeadamente com o Sr. Jorge Mendes, que é as chaves disto tudo. Um dia que seja também engavetado ou chamado à
às finanças, vamos ver como é que isto fica, porque os clubes estão a sobreviver à custa desse senhor, porque ele tem aí um barco que anda em vários portos, não é? E importa e exporta aos jogadores a seu belo prazer e conforme os presidentes e há a comissão a todos os presidentes, onde estão todos aqui incluídos. Temos um caso concreto agora, ou dois casos, em que o Benfica era acusado de que pagar ao Jorge Mendes uma percentagem de 10%, que achavam que era exagerado, mas temos agora o Fábio Silva aqui, cuja que percentagem foi uma é comissão maior. de 40 milhões, em que o Porto ficou sem 10 milhões. E ainda vai ficar sem mais, mas isso é outra à parte. Isso dá bem mais foi uma de comissão, exatamente, porque senão pagava só 4 milhões e o Porto recebia 36. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira e olhar só para um clube, e só esse clube é que tem os defeitos todos e os outros não têm defeitos nenhuns. Portanto, continuamos na mesma, para, como se costuma dizer, para bingo, até ao arrebentar das portas e dos clubes de futebol. Já temos vários casos, temos o Setúbal, Sim. temos já o Cova da Piedade, foram para o Campeonato Nacional, outros estão-se a safar atendendo a vários meandros e estratégias de combinação com outros clubes. É o caso do Sporting, que está a contratar e não paga a quem deve. O Futebol Clube do Porto está com problemas também, porque quer contratar, mas tem que vender primeiro no âmbito do fair play, não é? Da intervenção. É um clube que está intervencionado. O Benfica, a mesma coisa, porque já ultrapassou a verba do João Félix. Por 126 milhões neste momento, gastou 60 o ano passado, ou 63 o ano passado milhões em aquisições. O Porto gastou 60, o Sporting 40, mas este ano o Benfica já vai em 80 milhões e ainda não acabou. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Portanto, a notícia de 2020 pode ser que pagaram ainda mais de metade em comissões, não é? Sim. Acreditas nisso? Mais de metade já subiram para cima. Isso já nem se sabe, que agora já são vários comissionistas. Além de que, por exemplo, um caso que pouco é falado e nós temos que trazer aqui, é o caso de um jogador que eu conheço bem, que é o Carraça do Boa Vista, que veio a custo zero, uma treta, não é? Porque o Futebol do Porto pagou 3 milhões pelo custo zero do Carraça, em que eu sei, e muita gente sabe, mas pouca gente fala, em que o Carraça, 1,5 milhão foi para o filho do presidente do Futebol do Porto. Portanto, a transferência não tem custos, mas a comissão existe na mesma. Claro. É por aí. Por isso é que todos os dirigentes do futebol, conforme já nos programas anteriores falávamos no Bancada Lusa, estão ricos e o clube cada vez mais pobre. E é uma das maiores indústrias do mundo, talvez. Vale 0,5% do PIB português. Exatamente. Pronto, e agora passando para o que vai acontecer dentro das 4 linhas, vamos falar da primeira jornada da Liga NOS, não é? Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Ana, só. Sim, força. A nível de transferências, eu fiz aqui um campeonato engraçado, vamos lá ao campeonato. em que está classificado a Boa Vista, com 15 aquisições. Como é que é possível? Bem, é possível porque o Boa Vista este ano tem um indivíduo que é o Gerardo Lopes, que é o presidente do Lille e do Moscrão. E agora vai investir na SAD, em 51% na SAD do Boa Vista. O diretor desportivo é o Luís Campos, toda a gente conhece, foi um bom treinador. Na minha ótica, é um indivíduo que percebe muito de futebol e está a encaixar aqui vários jogadores no Boa Vista, no qual o Boa Vista não tinha hipótese nenhuma. Já barreram alguns, o treinador é o Vasco Seabra e o presidente é o Vítor Murta. E o campeonato, o primeiro é o Boa Vista, para já, que ainda é até 31 de outubro. Ainda não acabou? Ainda temos um mês? Ainda temos um mês pela frente. E mais alguma coisa? Sim. Em segundo lugar temos o Guimarães com 14, o Farense com 12, o Gil Vicente com 12, o Nacional com 11, o Passos Ferreira com 11, sétimo o Famalicão com 10, oitavo o Moreirense com 10, nono o Marítimo com 8, 10 o Portimonense com 8, 11º o Rio Ave com 8, 12º Santa Clara com 7, 13º o Benfica com 7, 14º o Braga com 7, 15º o Sporting com 6, 16º o Porto com 5, 17º o Tondela com 5 e 18º o Belenenses Estado com 5. O que significa aquilo que eu disse anteriormente. Isto é a caminho da falência. Como é que é possível, sem dinheiro, sem público, sem verbas, a não ser as da televisão, que é possível estas coisas todas? É evidente que há aqui muito jogador que é emprestado. E trocas e baldrocas e não sei o que mais e tudo. Mas, no fundo, onde estão os jogadores todos? Só para dar uma indicação, o Benfica tem 105 jogadores a seu belo cargo. O Futebol do Porto tem 95. O Sporting tem 75. Só jogam 11 de cada vez. E vieram todos. Estão todos neste momento a ser pagos
por esses 3 grandes. Portanto, está aqui uma carga de dinheiro, de milhões, em que não venham dizer, eu nunca concordei com isto, em que jogadores portugueses que vão por 15 e 30 milhões podiam perfeitamente ficar aqui com um melhor ordenado, aliás, um ordenado equiparado ao que pagam lá fora, tirando a transferência em si. Portanto, isto é totalmente falso dizer que não se pode segurar os jogadores. Pode. Façam aquisições cirúrgicas e as aquisições necessárias, ou seja, num plantel saírem 3, compram 4. Porque há sempre um que vai falhar. Não podem sair 3 e comprar 30. Que isso vai haver as contas não vão bater acréscimo de jogadores incrível. E depois eles vão somando, não é? Depois têm vários problemas para vender. E neste caso está à vista. Com muita dificuldade se tem feito neste momento. Quais são as vendas que fizeram sonantes até hoje? Fez o Porto para já. O Porto não, Jorge Mendes. Só esse é que faz as coisas sonantes, mas isso são negócios de outro rosário. E num ano típico como este, será muito mais difícil vender jogadores. Sim, muito difícil, muito difícil. E desse campeonato de transferências, passamos então para o campeonato a sério. E quais são os teus prognósticos para esta primeira jornada? O que é que achas que os clubes vão encontrar? Os clubes vão encontrar os estados vazios, não é? Portanto, uma realidade muito diferente da que são habituados? Já tenho uma vantagem, porque já fizeram os últimos 10 jogos do campeonato anterior dentro desse sistema. Registro. Portanto, esse registro para eles já é normal. O problema é que pode-se agravar com o processo do Covid. Vão ser jogos mais equilibrados, porque é um campeonato que começa igual para todos. Ou seja, 11 contra 11, como dizia o Beirinho, chegou a dizer o meu treinador, dizia, pá, tens 2 pernas, 2 olhos, uma cabeça, 2 braços, um coração, e és um humano como os outros, vai lá para dentro e joga como eles. Portanto, é técnica de todos os treinadores. Os jogos são mais equilibrados. E ainda por cima, de início do campeonato, acredito que vai haver aqui resultados surpreendentes. Há aqui boas equipas. Aposto no Sporting de Braga muito forte. Tenham atenção, o Sporting de Braga este ano. Acredito que o Sporting de Braga irá andar nos 3 da frente. E mais depois o Benfica, o Porto e o Sporting vão andar ali com maiores ou menores desequilíbrios. Aí nos 4 primeiros lugares temos o Guimarães, que é uma incógnita, e depois temos os outros. O Famalicão voltará a dar nas vistas? O Famalicão teve muitas saídas e teve também umas entradas, para já 7. Claro que perdeu os jogadores influentes. Um foi para o Sporting e outro para o Futebol Clube do Porto. Mas acredito que irá buscar jogadores novos, não é? E que possam vir a dar ou não o mesmo rendimento. Mas acredito que eles sabem escolher, estão a trabalhar bem. O Famalicão, uma das equipas, está a trabalhar bem para já. E que vai receber já o Benfica. Sim, e que recebe o Benfica como primeiro jogo. E é um jogo complicado. Porque enquanto o Benfica, o Porto e o Sporting já muitos adeptos viram através da Sport TV e dos canais televisivos, já viram ao vivo essas 3 equipas, as outras equipas não sabem nada delas. Alguns até propositadamente nem fizeram jogos para não dar na televisão, que era para colherem de surpresa. Aliás, o treinador hoje do Famalicão disse isso. Portanto, está no segredo dos deuses. É para jogar de surpresa contra o Benfica, porque assim eles não sabem quem é que eles têm lá, ou como jogam, e portanto é uma surpresa total. Vamos ver. Acredito que irá ser um campeonato engraçado. Mais competitivo? Sim. Mais competitivo é, porque nós podemos ver que nos últimos 10 jogos do campeonato anterior houve uma maior competitividade. Depois começava-se já a partir dos 10, 15 jogos a entrar na rotina. Acredito que se o Covid se mantiver, com algumas prováveis de alguns jogadores que possam não jogar, o campeonato irá ser mais equilibrado. Por exemplo, temos aqui um Sporting a receber o Gil Vicente que pode estar com muito menos jogadores, não é? É até agora o clube com mais Sim, o Sporting e Gil Vicente, atendendo ao protocolo, terá que se jogar desde que tenham 7 jogadores. O Sporting tem 34 ou 35, o Gil Vicente também tem uns 26 ou 27, mesmo sem esses 7. Portanto, podem jogar perfeitamente. Digam-me assim, não é os melhores, a gente deve jogar com os melhores. A gente deve jogar com as circunstâncias da altura. E essas as circunstâncias. Tudo está diferente, não é? Têm que adequar os jogadores têm que ter uma postura mais profissional, a ver se não agarram o Covid, não é? Se andam aí mais um bocado discretos, não é? Mas enfim, vamos ver. E mais algum jogo da primeira jornada que queiras destacar, além dos 3 grandes? Quero destacar o grande jogo da primeira jornada, para mim, é o Porto Sporting de Braga.
que vai ser um jogo muito equilibrado. Um grande Braga, vi-o jogar contra o Benfica, gostei muito do Braga. O Braga tem uma equipa ao nível dos grandes. Não vejo grandes diferenças. Teremos 4 grandes este ano. Portanto, 4 grandes, o Sporting ainda está ali um bocado naquele para-arranque. Vamos ver uma sequência de jogos e é ver ainda quem é que fica, porque é muito importante. Nestes primeiros jogos, praticamente as equipas estão mais ou menos feitas, mas até 31 de agosto, volto a frisar, ainda vai passar muita água debaixo das pontes, como costumam dizer. Vai haver saídas e ainda vão haver várias entradas. Isto a nível dos 4 grandes ou 5 do Campeonato Português. Tirando o Braga, que acho que o Braga trabalhou muito bem o defeso e provavelmente terá uma saída e uma entrada. Mas, relativamente aos outros, os outros está mais estável em termos de estrutura e em termos de equipa do que os outros. Trabalhou bem. O António Salvador está a fazer um bom trabalho nesse aspecto e não é por acaso que ele diz que antes de sair do Braga, o Braga irá ser campeão. Eu também colaboro na mesma opinião, acredito perfeitamente, porque os outros clubes, a tendência deles é cada vez descerem mais. Né? Portanto, o Benfica, o Porto e o Sporting, se a coisa correr mal, provavelmente venham por ali abaixo. Venham por ali abaixo em termos financeiros. Né? E, claro, em termos financeiros, o que é que origina? Origina jogadores mais fracos. Ora, jogadores mais fracos põem uma equipa que está bem, né? E quando se diz que o Braga entra neste campeonato, não digo mano a mano, mas muito igual aos outros 3, é preciso relembrar que o Sporting de Braga fez 60 milhões em vendas. Mais nenhum clube português, de momento, fez. Fez o Porto com 40. Mas o Porto com 40, não foi bem 40, foram 30. E ainda tem o Paulinho, que se consta que poderá sair por 20 ou 25 milhões. Estamos a falar num Braga extraordinário com uma receita de 80 milhões. Que é aquilo que o Benfica gastou até ao momento. E que pode tornar o clube muito mais forte. E o Porto, neste momento, está com poucas vendas. O Sporting, poucas vendas, de valores baixos. Porque o Covid tem uma grande influência e as outras equipas não estão a apostar. Sabem que os jogadores são bons e são válidos, são bons jogadores, mas também estão aí por baixo, porque sabem que os clubes que estão financeiramente não estão muito cómodos, não estão com muito dinheiro de tesouraria. E tem que lhe pegar, não é? E então eles atiram valores mais baixos. É o que estamos a ver. Acontecer. É o que estamos a ver. Então, como vai ser hábito a partir de hoje, nós vamos fazer uma espécie de aposta para o que vai acontecer na próxima jornada, é isso? Sim, Vamos apostar os resultados, uma espécie de totobola. Sim. Do totobola do passa à bola. Sim. E vamos apostar os resultados. Que iremos formalizar a partir do próximo programa num boletim e que vamos meter esse boletim a ver se sai algum. E a ideia é também que lá em casa vocês possam apostar connosco e dizerem se concordam ou não com os nossos palpites. Sim. Vamos começar então com o primeiro jogo, que é o Famalicão Benfica. Eu passo a bola para ti, Ana. Para mim? Sim. Qual achas? Vai ficar 1-0 para o Famalicão. Então é 0-1. Não, 1-0. Não, 1-0 é Famalicão Benfica. Depois temos o Vitória de Guimarães Belenenses. Acho que o Vitória de Guimarães vai ganhar aqui à vontade ao Belenenses. Vou apostar em 3-0. Depois passo-te a bola. Nacional Boa Vista. 0-2. 0-2. E temos o Sporting Gil Vicente. Ora, o Sporting Gil Vicente é uma grande incógnita. Vou jogar aqui no número do Covid, que é um empate ou uma vitória do Sporting por 1-0. O Sporting tem melhores jogadores. Vai ganhar o Sporting por 1-0. Só avisar que temos que confiar mais nos palpites dele do que nos meus, muito mais. Vamos ver. Veremos para a semana quem é que estava mais certo. Depois, Porto Braga. 1-1. E Santa Clara Marítimo. Teremos aqui, como são os dois do lado da mesma área, vamos por um empate aqui, 1-1. Moreirense Farense. Que subiu agora à primeira divisão. 2-1. 2-1. E depois temos o Tondela Rio Ave. Aposto na vitória ora, 1-3. Aposto na vitória do Rio Ave. E para o último temos o Portimonense Passos Ferreira. Um empate. 1-1. 2-2. 1-1. 1-1? 1-1. Ok.
Vamos ver depois, Para a fica semana registado veremos. quem é que ganha aqui nas apostas. Mesmo, qual de nós sabe apostar melhor. Sim. E voltamos então para a semana, encontramos-nos aqui na próxima terça-feira. Obrigada, Fernando, por estares Nada. aqui connosco. Foi um prazer. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like, fazerem os vossos comentários, seguirem-nos na página do Facebook e do Instagram. E é isso, para a semana passamos a bola outra vez.